مركز نور بنورا Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Vamos estudar, refletir e nos aprofundar na poderosa palavra de Deus. Dê o teu like e se inscreva caso não seja inscrito ainda. A tua colaboração é muito importante para o crescimento do canal. Fique aqui comigo até o término deste vídeo para a tua completa edificação espiritual. A paz de Cristo Jesus a todos. Amém. Queridos ouvintes da Santa Palavra de Deus, vamos refletir sobre essas palavras agora. O mundo ama a impudicícia, a imodéstia, a irreverência. O espírito mundano gosta de ostentar, de transgredir e ainda gabar-se disso. Isto é, em outras palavras, a estética mundanizada exalta o feio, o vulgar, evidencia o que é caído e explora sensorialmente os nossos instintos egoístas, trazendo à superfície o que há de pior em nossa natureza caída. O espírito do mundo ressalta a malignidade do homem sem Deus, a beleza do pecado, enaltecendo a sua prática. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Devemos nos orientar diariamente nesses ensinos em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons. Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 2. Contudo, nunca e jamais devemos ser hostis, frios, distantes para com os não crentes, ou assumirmos uma atitude de que somos mais santos do que aqueles que ainda servem o mundo e dão grande valor às amizades e etc. Mas devemos sim sermos instrumentos nas mãos do Senhor para falar do amor de Deus por nós em Cristo Jesus,
Pois como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Devido à queda do homem e sua rebeldia e desobediência, o espírito de Satanás é agora a principal influência no mundo. Esse que é o inimigo de Deus e da humanidade, como está escrito em Efésios, capítulo 2, dos versículos 2 ao 3. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O Senhor Jesus venceu o mundo, veio a este mundo e como homem estava sujeito a todas as fraquezas que temos e foi tentado como nós. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, mas venceu todas elas. E pouco antes de morrer, clamou: está tudo consumado. O caminho de volta a Deus foi aberto, mas cada pessoa deve escolher por si mesma o que fará. A única maneira de ser amigo de Deus é se afastar definitivamente do pecado, voltar-se para o Senhor Jesus e entregar a Ele todo o teu coração, segui-lo e obedecê-lo. Portanto, devemos odiar as concupiscências da carne, todo egoísmo, orgulho e maldade, e amar o que Deus ama, tudo que é bom, puro, nobre e amável. Os versículos de 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17, deixa isto muito claro. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus deixa claro para nós que todo aquele que seguir o mundo, aceitando o sistema maligno do pecado, será tido como seu inimigo. Veja o que está na Bíblia, em Amós, capítulo 3, versículo 3. Será que dois andarão juntos se não tiverem de acordo? Portanto, só andam juntos aqueles que têm algo em comum, pensam iguais, têm os mesmos objetivos e assim por diante. Mas aqueles que amam a Deus compactuam com suas promessas verdadeiras e fiéis. Devem andar como Ele andou. A Bíblia ensina que, embora estejamos neste mundo, não podemos compactuar com sua maneira de viver, pois a humanidade tem aceitado valores que estão fora do planejado pelo Criador de todas as coisas. O mundo está impregnado com estes terríveis pecados que serão descritos agora. Não pactue com nenhum deles se você deseja entrar no reino de Deus. Imoralidade sexual, pornografia,
adultério, sexo antes do casamento, prostituição, homossexualidade, sexo com parentes próximos, pedofilia, ideologia de gênero, sexo com animais, impureza, maus pensamentos, roubo, homicídio, cobiça, maldade, engano, depravação de costumes, libertinagem, inveja, calúnia, arrogância, insensatez, ações indecentes que ferem o pudor, a moral, os bons costumes, obsceno, adoração de ídolos, pedir ajuda ou rezar, orar para outra pessoa ou coisa que não seja o Deus da Bíblia, através do Senhor Jesus Cristo, feitiçarias, ocultismo, bruxaria, espiritismo em todos os níveis, macumbas, encantamentos, simpatias, consultar cartas ou mortos, tarôs, ler as mãos, jogar búzios, ler a sorte, sacrifícios de animais ou pessoas a entidades, abortos, assassinatos, inimizades, ódios, desprezo, rancor, falta de perdão, indisposição com alguém, brigas, desentendimento, conflitos de interesses, discussão agressiva, contendas quando há xingamentos. Quando isso ocorre, estabelecemos uma linha direta com o diabo. Gritarias, descontrole, perturbação são sinais de uma ação diabólica. Ciumeiras, um sentimento ruim, mais relacionado à ira e à inveja, à possessão, zelo exagerado, acessos de raiva, conhecido cientificamente como transtorno explosivo intermitente. É um transtorno em que são gerados ataques de ira de forma descontrolada e agressividade repentina, podendo ser acompanhados de agressões verbais e físicas, sem domínio próprio, ambição egoísta, desejo egoísta e intenso por alguma coisa, especialmente poder ou riqueza. Pensam em si e não no reino, não no coletivo e nem no próximo, sem amor, sem abnegação, desunião, desejo de separar o que estava unido, divisão, separação, desarmonia, pessoas que se divorciam, casam-se e se dão em casamento a seu bel prazer, não têm resiliência, sem compromisso, sem caráter, sem palavra, são donos de si mesmos. Divisões. Pessoas que entram na igreja e dividem o corpo de Cristo, semeiam contendas, arrastam pessoas consigo, são piores do que os ímpios. Bebedeiras, vícios em bebida, descontrole, falta de domínio próprio em relação a bebidas alcoólicas, embriaguez, farras e outras coisas parecidas a essas. Inveja, desgosto, provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Assim diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, os versículos 9 ao 10. Os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos e irmãs, não podemos nos acostumar com o pecado. Ao infringirmos os mandamentos de Deus, seremos indubitavelmente
punidos, pois a colheita é de acordo com a semeadura. Se formos obedientes, bons filhos e gratos a Deus, não receberemos deste Pai de amor suas graças? Claro que sim! Sabemos que Deus é fiel sempre. Quando Saulo de Tarso teve o primeiro encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, o Senhor disse-lhe: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Assim é também conosco, irmãos e irmãs. Significa, não adianta resistir, não adianta lutar contra Deus, o Todo-Poderoso. Mas sabemos que Deus é amor, Ele é longânimo e não quer que nenhum de nós se perca. Ele é um Pai amoroso, perfeitamente justo e zeloso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. E que são chamados de acordo com o seu propósito. Nós temos um fiel amigo chamado Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo que disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida pelos seus amigos. Por isso e por este tão sublime, puro e santo amor que Cristo se entregou numa cruz por nós e foi fiel até a morte. Amou e ama nós pecadores, nos chama e nos aguarda para a eternidade. Ele mesmo disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Portanto, queridos ouvintes da inerrante Palavra de Deus, não vamos entristecer o Santo Espírito de Deus. Custou muito a Deus enviar seu único Filho para morrer daquela maneira, para alcançarmos a vida eterna no seu reino. Deus é maravilhosamente e infinitamente benigno e galardeador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que obedecem a sua palavra, Ele recompensa os que são merecedores de recompensas. Aqueles que se destacam, Deus gratifica muito além do que merecemos, pois Ele é grandioso em misericórdia. Portanto, guardemos em nossa mente, vida e coração, as seguintes palavras: obediência, amor ao próximo, perdoar as ofensas, santidade, mansidão, persistência no caminho de Cristo, leitura da Palavra de Deus, bom testemunho de vida, humildade, domínio próprio, fé. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Louvado seja Deus eternamente. Glorificado seja Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor, para todo sempre. Amém.